Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa da TV Regional Brusque. Bom dia, Brusque. Bom dia, Santa Catarina. Começa aqui o Jornal da Diplomata. Bom, pessoal, vocês viram aí a abertura do programa, né? Da Rádio Diplomata, o Jornal Diplomata. E aqui ao meu lado está o Sérgio. Como é que começou a tua vida jornalística? Bom, primeiro é um prazer a gente falar com vocês aqui, contar um pouquinho da nossa história, né? Mas como é que começou a minha carreira? Eu tenho uma carreira que vai para 50 anos em 2027, agora ano que vem, né? Esse ano são 49, ano que vem 50 anos. E estou aqui na Rádio Diplomata há 25 anos, agora no mês de março. A minha carreira começou, na verdade, lá em 1977. Eu, na verdade, desde os 8 anos de idade, eu sempre tive o sonho de ser radialista, né? E até os 11 anos tinha um detalhe que talvez fosse me impedir justamente de seguir essa carreira que eu tinha como sonho. Eu era gago até os 11 anos de idade, eu era completamente gago. Porém, o que eu fazia nessa época? Eu morava no Rio Grande do Sul, na minha terra natal, né? Eu sou natural de Santo Ângelo, lá nas Missões. Tinha uma emissora de rádio só na época lá na cidade. E meu pai me levava aos finais de semana nos programas de tradicionalismo gaúcho para declamar poesias. E lá eu ia declamar poesias. Aí pode me perguntar, né? Mas como é que o gago declama? O gago pega no tranco, né? Ele embala e vai até o final. E assim eu fazia. Então ali ganhava alguns concursos de poesia e ele foi o meu primeiro contato com o rádio, na verdade. Agora, do ponto de vista profissional, se você me perguntar, aí sim, aí começou. Em 1976, na verdade, eu comecei lá na Rádio Santo Ângelo como repórter esportivo. Logo em seguida fui guindado ao posto de narrador esportivo, que era um dos sonhos que eu tinha também, que era narrar futebol, principalmente, narrar esporte, né? Importante é estar na rádio, né? Era estar na rádio, exatamente. E aí, em 1977, efetivamente, eu comecei profissionalmente com carteira assinada, como se diz, né? 1º de junho de 1977, eu comecei ali a minha carreira. E aí, quando eu comecei em junho de 77, já contratado pela emissora, daí eu não fazia só esporte. Aí eu passei a fazer realmente tudo que você possa imaginar em termos de locução, né? Eu não cheguei a trabalhar na mesa de som, eu já fui direto para o campo fazer reportagem, primeira divisão do Campeonato Gaúcho, inclusive. Depois passei a narrar futebol, logo em seguida. E depois já comecei a assumir outras funções dentro, que era locução. Eu fiz programas sertanejos, eu fiz programa de comunicação de MPB, eu fiz... e aí a parte jornalística sempre teve comigo também, desde o início lá, reportagens externas e tal, apresentação de noticiários, né? Na época, nós não tínhamos nem a fita cassete nessa época lá, então era tudo feito ao vivo. Fazíamos o jornal normalmente em 2 locutores, fazíamos de ponto a ponto, como a gente diz, né? Você lia uma parte do texto até o ponto e depois daquele ponto o outro entrava e fazia a segunda parte ali. Inclusive os comerciais, nós fazíamos todo ele ao vivo, né? Tínhamos uma caixinha tipo do antigo Cardex, né? Você é do tempo do Cardex também, e você folheava aquela caixinha de 15 em 15 minutos, aliás, tinha um bloco comercial, mas os comerciais eram feitos todos ao vivo. O único comercial que era gravado nessa época, né? Eram os comerciais que vinham das agências e que vinham por jingle, que era um vinil, né? Um compacto vinil, onde vinha, inclusive, era de 78 rotações, o operador tinha que trocar para 78, terminava o comercial, tinha que voltar a rotação para o 33, porque senão a música ficava disparada, e assim é a história do meu começo no rádio, né? Depois eu saí dali da cidade, passei por várias emissoras, até que eu vim em 1988 parar aqui em Brusque. Mas para vocês terem uma ideia, eu trabalhei no Rio Grande do Sul, lá na minha cidade, 2 vezes, inclusive, depois eu retornei para lá em 85, para uma outra emissora já, mas eu trabalhei na região do Alto Lugar, em Três Passos, trabalhei em Cruz Alta, e aqui em Santa Catarina trabalhei em Chapecó por 2 vezes, no sistema Condá, e também trabalhei no sul catarinense, em Criciúma, Tubarão, e aqui em Brusque estamos então há 38 anos e 25 anos aqui na Diplomata. 6h02, os destaques principais dos jornais na edição da segunda-feira no Jornal da Diplomata. Essa carga de experiência que valeu tudo, né, Sérgio? Com certeza. Na verdade, eu aprendi fazendo, né? Como se diz, eu aprendi fazendo. Tanto é que a minha estreia no rádio, como eu disse para vocês, eu não tive
aquele começo que a maioria, né, pelo menos tem, que é começar na mesa de som, depois passa para a locução. Eu não tive isso. Eu saí de uma mesa, de uma confraternização da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, meu pai era funcionário público dessa empresa, e dali daquela mesa de confraternização eu fui direto para o estádio de futebol. E lá eu fui colocado como o segundo repórter naquela jornada esportiva. E dali para frente eu não parei mais. Eu não fiz teste de gravação, não fiz nada. Eu entrei como repórter. Depois já comecei a fazer, aí sim, locução gravada na emissora, mas também já comecei a apresentar os programas esportivos, fazer reportagem, e depois já passei a ser narrador da emissora. Fiquei, inclusive, como narrador da emissora logo depois que um colega acabou saindo de lá. E ali eu segui a minha carreira como narrador esportivo e nessas outras funções todas aí que eu já coloquei. 6h10 na manhã. Esporte amador. Os nossos atletas são notícia. Uma vez um amigo perguntou para mim assim: Floriano, como é que tu conseguisse trabalhar com televisão se tu não tem nem formação acadêmica? Aí eu disse: olha, quando a pessoa quer fazer uma coisa, ele dá um jeito, não é mesmo? Olha, eu costumo dizer o seguinte: é evidente que a formação acadêmica ela é importante, não tem a menor dúvida disso, né? E quem tem possibilidade de fazer, realmente tem que fazer, tem que procurar aproveitar as oportunidades. Mas eu costumo dizer que o que mais ensina a gente, na verdade, é a prática, né? E eu sou um desses que aprendi rádio fazendo rádio, né? E lendo muito, evidentemente, me informando muito. Enfim, nesse aspecto assim é que eu consegui construir uma carreira que eu posso dizer que é uma carreira sólida, né? Porque vai para 50 anos de carreira e nessa carreira aí várias conquistas vieram, né? Inclusive aqui em Santa Catarina, pela Diplomata, por 2 vezes eu fui premiado com o microfone de ouro da CAERT, Associação Catarinense Emissora de Rádio e Televisão, como o melhor apresentador jornalístico de rádio, né, do estado de Santa Catarina. E isso então não vem de graça. Primeiro que eu tenho que agradecer a Deus por tudo isso, né? Pela vida, pela saúde, tudo isso eu devo a Deus, devo à minha família, e é isso que você colocou, a dedicação e o amor pela profissão. E eu tive várias situações, na verdade, mas assim só para destacar 2 delas, né? Que até porque hoje eu participo da campanha Novembro Azul, todos os anos. Eu tenho ido, Deus tem aberto as portas de empresas, de entidades, para mim estar indo lá compartilhar a minha experiência, né? De superação, na verdade. Eu superei por 2 vezes o câncer da próstata, né? Há 16 anos atrás, eu tive que fazer uma cirurgia radical por conta do câncer da próstata, que não tinha possibilidade de tratamento na época, por conta da situação que já estava, na verdade, e eu superei isso, e não fiquei com sequelas, não fiquei com nada. Deus me deu uma vitória muito grande realmente nessa área, e por incrível que pareça, há cerca de 3 anos atrás agora, eu tive uma reincidência do problema na cicatriz da cirurgia. E também não era possível fazer um tratamento, em princípio, né, não seria possível fazer um tratamento, mas nada que o nosso Deus não resolva, né? E nós, em oração, colocamos diante de Deus, e acabou que nós acabamos, através dos médicos, descobrindo um novo tratamento muito avançado para a próstata com radioterapia, aqui em Balneário Camboriú. Eu fiz esse tratamento, 5 sessões de radioterapia, e hoje estou 0 quilômetro novamente, graças a Deus, e por isso aí enfrentando a vida, né? Além de outros percalços que a gente teve, né? Mas uma coisa eu sempre digo: não há vitória sem luta, né? E todas as lutas que nós passamos, nós temos tido vitória, graças a Deus por isso. 6h15 na manhã. Jornal da Diplomata. Segurança Pública. Segurança Pública. Ô Sérgio, eu confesso que sou teu fã de carteirinha. Às 6 horas da manhã eu acordo. Eu acordo, vou começando a fazer o meu cafezinho, já ligo lá no jornal, eu acompanho tudo até às 8 horas, depois vem o Mensageiro do Sonho, aquela mensagem, aí então eu vou para a vida, como se diz, né? Mas quais são os seus planos agora para o futuro, junto, claro, à Diplomata e a sua vida? Bom, planos, eu digo o seguinte, que eu, por ser cristão, eu creio muito na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus diz que Deus tem sempre mais do que nós pedimos ou pensamos, né? Então eu creio que, apesar de já ir para 50 anos de carreira, apesar de estar com 66 anos de idade,
eu vou fazer 66 anos de idade, na verdade, agora, em 2026, eu creio que Deus tem muito ainda pela frente para mim, né? Então, planos é continuar realmente no trabalho. Eu já estou aposentado há alguns anos, né? Mas a minha ideia é não encerrar a carreira enquanto eu estiver com fôlego de vida, com condições para trabalhar. Eu vou continuar trabalhando enquanto a empresa quiser contar comigo, estarei por aqui à disposição, né? E estarei aqui. Então, esses são os planos, né? Além, é claro, de continuar trabalhos aí que a gente é envolvido na cidade, você tem conhecimento disso, trabalhos sociais, etc., que a gente participa e faz aí, que também é muito importante para a nossa vida. Na verdade, é uma agenda muito corrida todos os dias, mas Deus tem nos dado graça, tem nos dado força para a gente enfrentar tudo isso. 6h41, voltamos após o intervalo comercial com a previsão do tempo, as informações de serviços e a utilidade pública em destaque aqui na manhã. Gostaria que você agora fizesse assim uma consideração final, né? Porque, como eu disse para vocês, eu assisto todos os dias, escuto, aliás, né? Tá? O seu programa, porque o Sérgio é um cara íntegro. Ele tem uma religião, mas ele não deixa de atender a outra religião. Ele tem um partido político também, mas todos os partidos políticos estão dentro do jornal dele. Acompanham, participam, e ele é uma pessoa neutra. É isso que eu admiro em você, do seu jornalismo profissional. A gente não pode ser tendencioso, não é mesmo? Isso eu trago de berço, na verdade, né? Essa questão de ser reto, de ser idôneo, eu já trago de berço. E também por ser um conhecedor da palavra de Deus, eu tenho o cuidado de me manter realmente numa linha de retidão, que isso é testemunho de vida que a gente passa para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas, nessa questão da palavra, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas muitas vezes, antes delas lerem a palavra, elas vão ler a vida de quem está tentando passar para elas a mensagem, né? Então eu tenho muito cuidado, realmente. É lógico que eu sou humano, né? Certamente eu tenho falhas, todos nós temos, mas a gente procura realmente errar o menos possível. E é isso que eu tenho procurado fazer. E sem dúvida alguma, já que você tocou no assunto, a questão da religião, eu faço parte de uma igreja evangélica, eu faço parte do Ministério Calvário aqui em Brusque, há mais de 30 anos eu estou nesse ministério, né? Inclusive exerço função de liderança dentro do ministério ali, mas em momento algum isso faz com que eu, do ponto de vista jornalístico, tenha alguma situação, muito pelo contrário. Eu tenho um relacionamento excelente com todas as pessoas dos mais diversos segmentos religiosos aqui da cidade, e eu sou muito grato por isso, inclusive, porque Deus tem me dado essa oportunidade realmente de conhecer pessoas, inclusive de trocar ideias, enfim. E a questão política, só fazer um adendo, na verdade eu não tenho partido político, né? Você colocou que eu tenho um partido, eu não tenho. Eu sou um cidadão que na hora de votar, eu vou lá e escolho o meu candidato, exerço o direito de voto, mas eu não tenho um partido político definido. Evidentemente que eu tenho as minhas convicções no sentido de se manter dentro de uma linha que seja de uma boa conduta, etc. Isso tudo eu tenho, mas nunca tive vínculo com partido político, nunca, em nenhum momento. É bem verdade que já fui convidado até mesmo para ser candidato, etc., mas não, até o presente momento, não me passa isso em nenhum momento pela cabeça. Eu acho que eu posso ajudar as pessoas nesses trabalhos sociais que a gente faz, e mesmo até através da emissora aqui, muito mais do que se você vai se envolver com uma questão política partidária, né? E essa questão que você colocou é verdadeira a sua colocação. Nós abrimos espaço aqui para todas as pessoas falarem, todos os segmentos falarem, seja religiosos, seja políticos. O meu relacionamento com os partidos políticos em Brusque, ou com os políticos dos partidos, é o melhor possível, né? Com todos eles, inclusive, muitos. Eu estou aqui há 38 anos e eu nunca tive um problema de relacionamento com nenhum prefeito, para você ter uma ideia, com nenhum vereador, nada, absolutamente nada. Nunca tive nenhum problema nesse sentido. Por quê? Exatamente, eu acredito que é por isso. Primeiro, eu trabalho numa empresa séria, uma empresa muito bem estruturada, que tem uma linha de pensamento como a minha,
que é justamente abrir espaço para todos, porque é isso que dá a credibilidade que a emissora tem, e acredito que essa credibilidade que a gente construiu nesses anos também vem muito disso. É abrir o espaço para todos virem aqui falar. Então, são N entidades que vêm aqui e falam, você acompanha o trabalho, sabe como funciona, e partidos e denominações religiosas, enfim, a gente está aí para servir a comunidade, é isso que eu penso. Uma vez até quando eu recebi o título de cidadão honorário na Câmara de Vereadores de Brusque, em 2015 fui agraciado com o título de cidadão honorário, eu me lembro que o então vereador Dejair Machado, na época, ele foi falar em nome dos vereadores, né? E aí ele citou o nome das pessoas que estavam sendo homenageadas, tinha ali a professora Ana Maria Leal, esposa do doutor Leal, e várias outras pessoas que eu agora não vou lembrar aqui, foram 7 ou 8 na oportunidade. E quando chegou no momento de falar a meu respeito, o Dejair Machado na tribuna disse: olha, o Sérgio faz mais de 25 anos, 26 anos que cobre Câmara de Vereadores, mas uma coisa até hoje eu digo, eu nunca consegui descobrir qual é o partido dele. E aí depois eu falei para ele, meu partido é o PC. Ele ficou, poxa, PC? Eu falei, o Partido da Comunidade. Esse é o meu partido, que é servir justamente a comunidade. Essa é a minha intenção, esse é o meu objetivo até o final da minha carreira, que Deus me dê graça realmente para isso. 6h56. Esporte profissional. As notícias do mundo esportivo. Você falou aí o âncora do jornal Diplomata, né? Mas é lógico que ninguém é uma ilha para ficar isolado. Você tem toda uma equipe, toda uma estrutura que te acompanha, né? Sem dúvida alguma. Primeiro, nós temos, como eu disse, uma direção da emissora que nos dá todo o apoio, toda a estrutura necessária para realizar o trabalho e, sem dúvida alguma, os profissionais. Diretamente comigo no jornalismo, eu tenho no dia a dia o Adonias Martins e o Jaisso Lorenzetti, que fazem mais a parte de reportagens externas e apresentam um jornal quando eu não estou aqui. Um deles sempre âncora, faz o âncora do Jornal da Diplomata também, e buscam um material externo, assim como eu também faço, mas eles fazem muito mais isso do que eu, né? E em parte do jornal, por exemplo, a parte da segurança pública, a parte do esporte amador, do esporte profissional, é apresentado por eles, na verdade, dentro do Jornal da Diplomata. E é claro que toda a equipe da Rádio Diplomata, os comunicadores da rádio, eles também nos dão apoio, porque todo dia de manhã um dos comunicadores está conosco, inclusive, na mesa de áudio, para nos proporcionar a possibilidade de nós colocarmos no ar, rodarmos as matérias, enfim, tudo isso vem dessa equipe aí, que é uma equipe bastante estruturada, que a Diplomata tem de muitos e muitos anos, a exemplo de nós aqui. Para vocês terem uma ideia, o mais novo aqui em termos de carreira que eu digo dentro da Rádio Diplomata, né, é o Adonias, que está há mais de 3 anos já conosco. E agora, mais recentemente, a moça aí da pessoal da mídia aí, né, que entrou mais recentemente aqui. Mas os demais é tudo gente acima de 25 anos aqui na Rádio Diplomata, com certeza. Jornal da Diplomata. 7h21. Agenda. Os principais eventos da nossa região. Mais alguma coisa você acha que quer esclarecer? Porque esse é o teu momento. Não, acredito que é agradecer, né, a oportunidade, mais uma oportunidade que Deus está me dando aí de estar falando com a comunidade de Brusque, tem me dado tantas oportunidades assim, no dia a dia, inclusive aqui através do Jornal da Diplomata, né, e deixar uma mensagem, que as pessoas realmente façam as coisas que elas têm que fazer, aquilo que elas gostam de fazer, façam com dedicação, façam com amor. Reforcem a questão familiar, que sempre é muito importante, a estrutura familiar é fundamental. Quando eu passei por situações difíceis, como eu comentei anteriormente, além de Deus, a minha família foi o meu porto seguro. Então isso é muito importante a gente deixar esse recado aqui. E continue nos ouvindo aqui no Jornal da Diplomata. 7h23. O seu dia bem informado. Jornal da Diplomata. Jornal da Diplomata. O importante dessa entrevista que todo o público do Sérgio só escuta ele. Agora a gente está sabendo quem é o Sérgio. Agora eles estão vendo, né, Sérgio? Isso aí. Tá bom? Agradeço então pela oportunidade, agradeço a você e espero aí que o público continue nos acompanhando por muitos e muitos anos ainda. Ponto final no Jornal da Diplomata, que volta amanhã às 6h. Às 10 tem Jornalismo no Da Hora, às 18 tem o Direto da Redação. Bom dia. Rádio Diplomata FM apresentou Jornal da Diplomata.
De segunda a sábado, das 6 às 8 da manhã, Jornal da Diplomata. Jornal da Diplomata. Vamos continuar então a nossa programação na TV Regional Brusque. Um abraço.